Olá, irmãos. Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Que você tenha um excelente dia à sua frente. Hoje falaremos aqui do texto bíblico de João, Evangelho de João, 14, versículo 12. Evangelho de João 14, 12. Já leio aqui para vocês, mas antes de tudo quero pedir para você curtir o vídeo aqui embaixo, tá bom? Seguimos. João 14, 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Palavra aqui de Jesus Cristo. Qual o contexto dessa passagem e qual a importância dela aqui de falarmos sobre isso hoje? Jesus está falando aqui com os discípulos na noite antes da sua crucificação. Ele prepara os discípulos para a sua partida e promete aqui na sequência o envio do Espírito Santo, que vai dar a eles força, orientação, sentido. E aqui no contexto, Jesus encoraja os discípulos para que eles sigam, continuem a obra que ele iniciou após, obviamente, ali a ressurreição e a ascensão que ele teria e já sabia. Então, o que são essas obras que continuam, que são extensão do trabalho, dessa sucessão que a Igreja de Cristo faz do trabalho de Cristo? São obras que nós, enquanto cristãos, fazemos para prolongar e continuar esse ministério. Pregações, não é? Libertações, especialmente o testemunho acerca do Evangelho, a pregação do Evangelho. E aqui ele indica que os que creem nele não apenas repetiriam essas obras, mas fariam obras ainda maiores do que ele fez. Essas obras maiores, elas não apontam e não significam algo mais poderoso do que o próprio Cristo fez em seu ministério, mas um alcance, na verdade, mais amplo, impactante, através da expansão do Evangelho por toda a terra. Enquanto o ministério de Jesus foi limitado geograficamente àquela região ali da Palestina e de Israel, após a ascensão de Cristo, os discípulos levam a mensagem para toda a terra, para diferentes nações, para todas as culturas, alcançando milhares de vidas, não é? Então, é disso que Cristo fala nessa passagem. E muitas vezes o que a gente vê hoje é que as pessoas procuram, os cristãos procuram as igrejas somente por cura, somente por manifestação de milagres, não é? E isso não foi necessariamente o que Cristo prometeu. Ele prometeu, na verdade, que nós, enquanto cristãos, faríamos obras maiores no sentido de realizar a pregação do Evangelho para gentios, para gente fora do aprisco de Israel. E aí ele diz, né? Porque eu vou para o Pai. Então, a ida para o Pai, a morte, a ressurreição e a ascensão, abre caminho para o Espírito Santo, que traz condições aos discípulos de continuarem essa boa obra. Você segue aqui o texto, né? Passa João, chega em Atos 2, nós vemos essa promessa se cumprindo. Né? O Espírito Santo é derramado entre os apóstolos e aí permite que eles preguem com ousadia, que eles levem a mensagem de Cristo para muitas partes do mundo. Na primeira pregação de Pedro, ele atingiu 3.000 pessoas e conseguiu trazê-las para o caminho, para a verdade e para a vida, muito mais do que Cristo fez no seu ministério inteiro. O Espírito Santo é a presença contínua de Cristo na vida de todo cristão que nos capacita a realizar a obra de Deus. Essas obras maiores que Cristo vai mencionar aqui também vão se referir à conversão e transformação de vidas em larga escala.
Após a ressurreição de Jesus e o envio do Espírito, nós conseguimos perceber como o Evangelho rapidamente se espalha. Milhares se convertem em resposta à pregação dos discípulos, principalmente nessa pregação aqui que eu mencionei para vocês em Atos 2. Né? A igreja que surgiu ali leva as boas novas até os confins da terra pelo início desse trabalho que foi feito com Cristo. E que os discípulos teriam a oportunidade de multiplicar esse alcance. E hoje eu e você aqui no Brasil, ou em qualquer outro país de língua portuguesa que você me acompanha hoje, você consegue perceber o avanço desse ministério. Porque eu e você fomos atingidos, fomos alcançados por essa pregação. Para você e para mim hoje, crer em Jesus não significa apenas crer e confiar na sua mensagem, no seu evangelho, mas também permitir que o Espírito Santo nos capacite a realizar essa obra, levar o evangelho de Cristo adiante. Somos chamados a testemunhar, amar, servir, trazer libertação para as pessoas do pecado, levar eventualmente até curas miraculosas, pela nossa intercessão, pela nossa oração, não é? E caso seja da vontade de Deus, levar a cura para essas pessoas também é possível, se for da vontade de Deus, não é? Então Deus ainda realiza essas obras através de nós, faz esses milagres. Mas as obras que Jesus mencionou são, em essência, principalmente, a missão contínua de expansão desse evangelho, transformando vidas pelo poder do Santo Espírito que habita cada coração que se rende diante de Deus, reconhecendo seus pecados, olhando para dentro de si e percebendo a necessidade de um Redentor, de um Salvador, que é somente Cristo. Então, nós aqui no Farol da Liberdade, através das nossas lives, através do trabalho aqui no dia a dia, de pregação do Evangelho, de exposição aqui da Palavra de Deus, todos os dias levamos a Palavra adiante e continuamos a boa obra de Cristo. Não somente no digital, não somente aqui no dia a dia nos vídeos, mas também através do nosso trabalho de aconselhamento, através do nosso trabalho de evangelização. Então, esteja conosco, participe também, seja testemunha desse evangelho, deixe que isso frutifique na sua vida e que o Santo Espírito te capacite para que você inflame pessoas ao seu redor para esse amor e para este sacrifício de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você viva com essa mensagem no seu coração hoje, fazendo obras ainda maiores do que as que Cristo realizou aqui enquanto estava conosco. Cristo ressuscitou. Aleluia.